Aleluia. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de poder repartir uma parte da Escritura com os irmãos mais uma vez. E estou grato a Deus por esta oportunidade. É bom estar na casa do Pai, é bom estar reunido com os irmãos. Quero justificar a ausência da minha esposa. Os parentes resolveram vir na nossa casa, né? Vieram lá de Guarapuava e nós estávamos prontos para vir para o culto, eles não chegaram ainda e ela ficou esperando eles chegarem. Se chegasse a tempo, viriam para o culto, mas pelo jeito não deu muito certo. Mas nós estamos aqui para juntos glorificarmos a Deus. Nós já sentimos a presença do Senhor nesse lugar. Eu creio que você veio com o teu coração aberto e já pôde perceber uma atmosfera de glória, uma atmosfera de graça, a unção do Espírito Santo pairando sobre este lugar. Eu creio que teu coração está aberto e tudo aquilo que Deus preparou para nós, nós já estamos recebendo, amém? Glória a Deus. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor. Salmo 62, verso 2. Que eu possa aprender no seu santo templo. É um prazer que nós temos aqui no nosso país ainda, graças a Deus, um país livre. Mas tem muitos lugares, amado, que a palavra já não pode ser disseminada, pregada, já não pode ser repartida. Mas nós temos pão, nós temos vinho, nós temos o alimento que nos sustenta. Semanalmente estamos reunidos aqui para ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. Glória a Deus. E eu creio que você não deixou a sua casa em vão. Não deixou a sua casa em vão. Você veio com uma expectativa de ouvir algo da parte de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra a tua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 11. Um texto muito conhecido, uma passagem que eu mesmo me lembro, já preguei aqui esse texto, acho que umas 2 vezes, de formas diferentes, claro, mas já preguei acho que umas 2 vezes sobre essa passagem aqui. E hoje vou pregar novamente, me inspirei na quarta-feira na escola bíblica sobre essa palavra, algo assim me chamou a atenção. Diácono Vando ensinou aqui, irmãos, e deixa eu dizer algo aqui para vocês. Nós temos alguns inscritos na escola bíblica, bastante gente, irmãos, mas nós temos percebido assim que tem vindo assim uns 10, 15, só o dízimo mesmo está vindo, irmãos. Então você fique esperto aí, porque você precisa aprender, Precisa mergulhar na palavra. A palavra é que nos sustenta, amados. A palavra é que nos alimenta. Nós temos vivido um tempo de tanta disseminação de coisas, ainda mais com a globalização, a internet aí. Tem pastor sendo feito a facão por aí, irmãos. Agora tem pastor, pastora, apóstolo, apóstola, bispa, trispa, vespa, tem um monte de coisa aí, irmão, e o povo está falando um monte de coisa, e tem um monte de gente dando glória a Deus, misturado com aleluia, comendo qualquer coisa, amados, não tendo o filtro, não tendo discernimento, Aí a Bíblia diz: por não haver discernimento, há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, ou seja, já morreram espiritualmente. Por quê? Porque estão se alimentando de coisas que para eles parece verdade, mas quando você não é um bereano, você não vai discernir. Quando você não é um bereano, então o que você faz? Você vira uma marionete na mão de qualquer espertalhão, de qualquer pessoa que tem um mínimo de poder de persuasão. Daqui a pouco você vai estar achando que Jesus já veio e você ficou, E assim as coisas vão acontecendo, irmão. Você precisa se espertar, amém?
para ser bem didático, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa se espertar. Diga: toda quinta-feira tem escola bíblica. Você precisa aprender. Amém, queridos? Glória a Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 11, versículo de número 36. Aleluia. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Diz a palavra do Senhor: disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Amém? Queridos, nós estamos diante de uma passagem que é um drama familiar. Uma perda muito grande aconteceu. E aqui nós percebemos alguns que estavam por ali após o enterro de Lázaro, estavam ali confortando Marta e Maria, estavam consolando, porque esse é um momento, irmãos, em que quem passa por uma perda como essa, nunca mais é a mesma pessoa. Até porque haverá uma falta muito grande. Então esse povo está ali reunido, chorando, se entristecendo, chorando com os que choram. E de repente chega Jesus. E a Bíblia diz no versículo 35 que Jesus também chorou. E Jesus chora, e eles se admiram, e dizem: poxa, como ele amava o Lázaro. E outros já murmuram: mas esse que abriu os olhos dos cegos, se ama tanto Lázaro, por que não veio aqui? Ele podia muito bem ter impedido que Lázaro morresse. Mas olha a hora que esse homem chegou. Jesus amava Lázaro. E esta é uma mensagem que nós costumamos, usamos até como um jargão. Virou meio que uma frase, uma frase comum nos nossos lábios, quando falamos de Jesus para alguém: Jesus te ama. E aí acrescentamos: e tem um plano na sua vida. Quantos já disseram isso para alguém? Se você não falou ainda, irmão, aprenda a falar. Fala para quem não conhece Jesus. Sabe, você está autorizado pelo próprio Espírito Santo a dizer para as pessoas: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Não fica com Jesus só para você, querido. As pessoas estão morrendo. Tem um monte de gente moribunda por aí, enferma espiritualmente, precisando ouvir essa frase: Jesus te ama. Talvez quem vai ouvir essa frase nunca ouviu de alguém: eu amo você. Você é importante para mim. Eu me importo com você. E essa frase pode fazer um efeito extraordinário na vida dessa pessoa. Ela está esperando. Há muitos ouvidos carentes de ouvir essa palavra: Jesus ama você. E nesse caso,
De fato, nós vamos ver no versículo de número 3, quando Jesus está longe e mandam um recado para Jesus. Marta e Maria, preocupada com a saúde do seu irmão, mandam um bilhete para Jesus. Se fosse nos dias de hoje, mandariam um WhatsApp para Jesus. Versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Já era. Acaba-se a esperança. Você pode até tentar fazer uma ressuscitação ali, fazer uma massagem cardíaca, não é? Mas morreu, acabou o fôlego. Então a tristeza vem. E a decepção vem. Eu estou pregando aqui nessa noite, quem sabe para alguém que confiou em Jesus, que acreditou em Jesus, que orou e entregou. Jesus, eu fiz uma campanha, Senhor. Eu dei o dízimo, eu fiz até um voto, eu ofertei. E onde o Senhor estava que a minha empresa faliu? Onde o Senhor estava que o meu filho adoeceu? Onde o Senhor estava que o meu marido não se converte nunca? Onde o Senhor estava, Senhor? A gente vive mandando um recadinho para Jesus. A gente chega na igreja, vai orar, manda um recado para Jesus. Jesus, olha, meu problema, estou com um problema. Minha família, meu emprego, as minhas finanças. A gente vive mandando um recado para Jesus. É ou não é? Porque a gente sempre está com a expectativa que Ele vai fazer algo. E a palavra do Senhor garante que Ele é poderoso para fazer. E a gente acredita, por quê? Porque Ele nos ama. Se Ele me ama, Ele vai fazer. Eu creio que Ele me ama. E se Ele me ama, Ele vai me atender. Não sei se era essa palavra que você queria ouvir nessa noite, mas eu acho que eu estou colocando a tua fé em crise agora. E eu penso que o Espírito Santo quer exatamente fazer isso, colocar você em crise. Essa tua fé só vai te levar além se você crer além daquilo que se pode crer. A tua fé só pode agradar a Deus se você crer além daquilo que é possível crer. O Senhor, Ele deseja que nós atinjamos um nível de fé além daquilo que é possível. Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Abraão ia matar o seu filho, porque ele acreditava que das cinzas o Senhor traria o seu filho de volta. Essa é a fé que agrada a Deus. Nunca esqueço, uma vez estava numa conferência e o pastor, brother Clendene, estava ministrando por 21 dias. E ele disse que um dia ele estava pregando e terminou a mensagem e uma irmã chega para ele e diz assim: pastor, ora pelo meu filho. Ele diz: claro, irmã, claro. Qual é o nome do seu filho? Meu filho se chama fulano de tal. E onde ele está? Meu filho está morto. Aquilo já deu uma travada no pastor, mas falou: amém, irmã. Vamos orar, porque Deus é poderoso. Onde ele está? Ele está enterrado faz 3 anos, pastor. Aí o pastor ia dizer, mas... Aí Jesus falou: não me desmoralize. Eu ainda sou Deus. Eu não respeito o tempo. O tempo é meu.
Eu faço quando eu quero, a hora que eu quero, porque eu sou Senhor. Você entende que nível de fé o Senhor quer nos levar? Não é essa fé que hoje eu creio, mas daqui a pouco, não deu certo, vou fazer o quê? Acho que Deus nem me ouviu mesmo, Ele te ouviu. Ele te ouviu sim, todas as vezes, amado, que você se dobra diante dEle. A Bíblia diz que o anjo leva a tua oração e deposita numa salva de prata na presença do Senhor. Está lá. Todas as tuas orações estão diante dEle, querido. Nenhuma é deixada de lado, nenhuma. Deus há de responder orações que foram feitas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas se você continuar crendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lázaro morre, irmãos. E Jesus permite que ele morra. Jesus, Ele age como Ele quer, irmãos. Mas Ele não deixa de nos atender. Só que Ele faz da forma dEle. A maioria das vitórias, anote isso, irmão. A maioria das vitórias, elas nem sempre vêm com aparência de vitória. Grande parte delas vem com aparência de derrota. Onde ele estava quando apareceu aquele nódulo? Né, Ju? Onde ele estava? Nós não entendemos. Mas Jesus não chamou você para ser um intelectual da fé. Ele chamou você para crer. Só isso. Para crer. E ele diz: se tu creres, verás a glória de Deus. E ele chega atrasado. O moço está enterrado. Já fazem 4 dias que ele está enterrado. Está lá, dentro daquela caverna, com a pedra colocada em cima. Mas Jesus não deixa de vir. Ele vem. Propositalmente ele chega depois de tudo. Propositalmente. Aleluia. Aleluia. E quando Marta encontra com Jesus, o que ela pergunta? Ou o que ela afirma, né? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vai ver no verso 32, Maria, quando encontra com Jesus, fala a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que isso quer dizer, amados? Jesus, ontem, eu estava com uma fé tão profunda, tão gloriosa, uma fé maravilhosa, uma fé que quebra tudo. Eu acredito que se o Senhor estivesse aqui, o milagre teria acontecido. Eu acredito. Ontem eu estava poderoso na fé. Sabe, queridos, é disso que o Espírito Santo quer nos fazer entender. Ela cria ontem.
que Jesus chegaria, colocaria a mão ou daria uma palavra e o enfermo levantaria. Mas agora eu já não acredito mais. Agora não tem mais o que fazer, Jesus. Já está enterrado, não tem mais o que fazer. Deus, Ele, nessa noite, amados, te convida a ir lá. Nós já vamos entender aqui, irmãos, que essa família era uma família muito abençoada, porque ela tinha um relacionamento com Jesus. Essa família cultivava uma amizade com Jesus. Periodicamente, Jesus visitava essa família, estava com eles. Jesus cultivava uma amizade com eles e eles cultivavam uma amizade com Jesus. Sempre que possível, eles convidavam Jesus para estar na casa deles. Diferente de muita gente que às vezes só se lembra de Jesus na crise. Só se lembra que existe um Deus na dificuldade. Só se lembra que Deus existe quando as portas se fecham. Essa família tinha comunhão com Cristo, independente do tempo, independente da circunstância. Eu nunca me esqueço, irmãos, que no ano de 92, eu não conhecia Jesus ainda, mas eu tenho uma irmã que já era da igreja, já era cristã, e a minha irmã ela era de muita oração, muito jejum, e a minha mãe estava indo para a igreja já, naquela época, mas a minha mãe ainda fumava, e a minha mãe lia cartas, né? E ela a minha mãe me lembra aquela Whoopi Goldberg, né, daquele filme lá, que aquela mulher era freira lá e pegou um cheque, um negócio assim, né? E ela enganava as pessoas. E a minha mãe, ela lia aquelas cartas e falava, a tua vida está assim, mas depois ela dizia, é mentira, eu nem sei de nada. Eu falo e elas acreditam e me dão dinheiro. Mal sabia, coitado, que ela estava sendo usada pelo Satanás, né? E eu me lembro que nessa época, a minha irmã falou para minha mãe, mãe, Deus me deu uma visão e eu vi o Pedro morto. A senhora se arrume na igreja, mãe. Se arrume com Jesus. A senhora pare de ser esse crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Deu uma lapada na minha mãe, chamou a atenção dela, exortou ela. Mude de vida, minha mãe. Porque nós precisamos buscar por ele, senão o diabo vai matar ele. E isso chegou nos meus ouvidos. O que o incrédulo faz? Ele não se rende a Cristo por isso, amados. O incrédulo não vai, então eu vou mudar de vida. Não, fica mais endemoniado ainda. Falei para minha mãe, quando a minha mãe falou, Pedro, a tua irmã está jejuando por você. Eu falei, ela que jejua pela vida dela, eu não quero saber desse negócio. Está jogando praga em mim, que eu vou morrer, onde é que já se viu isso? E naqueles dias, amados, eu me lembro bem, eu estava trabalhando, trabalhava em oficina na época, né? E eu estava embaixo de uma Kombi, soldando, embaixo da Kombi, assim, não é eixo, a longarina dela, né? Eu tenho dificuldade de expressar o nome de uma peça que a maioria não sabe o que é, né? A Kombi é monobloco, ela não tem chassi. Então tem uma peça grande, grossa, assim, que segura nas laterais e por baixo. Eu estou embaixo da Kombi, tirei o pneu de baixo, onde fica o carona, e estou soldando ali. Mas mal sabia eu que dentro daquela peça, uma peça larga assim, passava o chicote, que é onde passa toda a parte elétrica da Kombi. E eu deixei ela engatada, levantei, coloquei no cavalete, deitei embaixo e estou ali trabalhando. E de repente queimou aquele fio, irmão. E ela deu na partida. E você, quando dá na partida com o carro engatado, o que ele faz? Ele pula. E a Kombi pulou. Ela pulou, caiu do cavalete, e como eu estava meio de lateral com a perna encolhida, ela bateu aqui na minha perna e me prendeu pelo quadril.
E ela foi indo, e eu estava em cima de um carrinho, o meu pé prendeu no chão e eu fui indo, e o pé foi ficando, eu vi meu pé vir aqui. Essa parte do meu pé aqui fez assim, presa no chão, e eu indo, a Kombi me levando, me arrastando, e uma Kombi, irmão, furiosa, endemoniada, uau, 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 e eu, socorro, Deus! Lembrei de Deus, irmão. Na hora eu lembrei que Deus existia. Meu Deus, por que me desamparaste? Na hora, Wanda, eu lembrei de Deus. Lembrei do sonho da minha irmã. Aí veio um primo meu e eu gritava, desliga, desliga. Mas ninguém tinha ligado, irmãos. E é assim, hoje, tranquilamente, você vai lá, desengata a marcha, ela parava de pular. Ela ficava batendo a partida, mas quem vai pensar nisso na hora? Ele foi lá, arrancou a bateria lá atrás. Plá, arrancou a bateria, né? E ele era muito forte, chegou assim, catou aquela Kombi de lado e levantou. Aí eu saí de baixo. Né? A perna, irmãos, não quebrou, graças a Deus não quebrou. Mas me virou quase do avesso, assim. O pé ficou desse tamanho. Né? Era para eu estar jogando na seleção. Mas essas coisas acontecem, né? Aí... Mas é interessante, irmãos, que eu estou querendo dizer. Que é nessas horas que a gente lembra de Deus. Quando a coisa aperta, aí eu lembro que eu tenho que orar, aí eu lembro que eu tenho que jejuar, aí eu lembro que eu sou crente. Muitos de nós lembra que é crente no domingo. Ah, hoje tem culto? É, tem culto. Poxa, tem que ir para o culto. Ah, vou lá, né? Fazer o quê? Isso, quando lembra que tem culto. Essa família, irmãos, cultivava uma amizade com Cristo. Sempre que possível, eles recebiam Jesus na sua casa. E qual era então a expectativa quando eles mandam o recado para Jesus? E um detalhe, irmãos, olha que bonito isso. Lázaro, aquele a quem tu amas. O recado poderia ser diferente. Lázaro, aquele que ama o Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que lhe ama. Não. Aquele a quem o Senhor ama. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O amor dele é incondicional, querido. Se você o ama, se você o busca, ou se você não o ama, ou você não o busca, Jesus é apaixonado por você. Ele ama você, independente do teu posicionamento. Por mais pecador que você seja, Jesus te ama. E tem um plano na sua vida. Estou evangelizando. Jesus te ama, querido. Jesus, aquele a quem tu ama está enfermo. E qual era a expectativa daquela família, amados? Como eles tinham comunhão, como eles tinham amizade com Jesus, qual era o pensamento de Marta e Maria? E quem sabe do próprio Lázaro, que estava lá moribundo na cama. Estava enfermo. A Bíblia não fala qual era a enfermidade dele. Né? Uma febre muito forte, alguma coisa terrível. A expectativa daquelas irmãs. Olha, nós vamos dar um recado para Jesus. E já já ele vai bater aqui. Alguém achou Jesus por aí, disse que ele está lá em tal lugar, mas ele vai largar tudo. Ele vai cancelar a agenda dele. Ele vai dar um jeito. Ele vai alugar um Uber Jeg, né? Um Uber Camelo e vai bater aqui. Daqui a pouco ele chega. Pode ficar tranquilo. Jesus já vem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ficou onde ele estava por 2 dias. Havia uma expectativa, não. Quem sabe os vizinhos, e aí? Jesus está vindo? Não, não. Certamente ele já vai chegar. Já vai chegar. É? Até porque ele mandou um recado. O que foi que ele disse? Não, ele disse que essa enfermidade, pode ficar tranquilo, não é problema. É para a glória. Não é para a morte. Então, tá beleza.
A gente conhece Jesus. A gente sabe que ele fala e cumpre. Ele não é um para que minta. Ele diz que é para a glória do Senhor, então é para a glória do Senhor. Então já já ele chega aqui, coloca a mão sobre Lázaro e ele já vai se levantar. E passa um dia, irmãos. E passam 2 dias. E de repente, o Lázaro piora. E agora já não tem mais um moribundo, elas têm um defunto em casa. O drama, irmão, se instala dentro daquela família. E aí vem, quem sabe, o inimigo na vida de alguém e diz: ué, para tomar café ele vive aqui, né? Para dar despesa ele sempre está aqui. Agora que vocês precisam, cadê ele? Cadê o Jesus, amigo de vocês? E pior, ele não falou que esse moço não ia morrer, que não era para a morte, e o homem está morto, e agora? E depois que morre, irmão, morreu na boca do sepulcro. Sabe aquilo que morreu dentro de você? Aquele sonho. Sabe aquela expectativa? Não, vai dar certo, mas como não deu do jeito que você imaginava, Porque o que acontece, amados? Se lembra quando Davi pecou com Betseba? E ela engravidou? E nasceu a criança? Mas a criança nasceu doente, muito doente. A Bíblia diz que Davi não comeu, não bebeu, enquanto o Senhor não respondeu. E ele ficou ali, na porta do quarto, clamando, chorando, buscando. Deus perdoa, salva a criança, salva a criança. Mas o Senhor levou a criança. A Bíblia diz que ele levantou, lavou o rosto, comeu, bebeu. Por quê? Porque o defunto você enterra. Você não fica com ele em cima da mesa. Você não fica com ele ali na tua sala. A vida segue. Então ele vai, enterra a criança e vai e faz um outro filho em Betseba, que é Salomão. A vida segue, amados. Jesus não veio. O Lázaro não podia ficar ali no meio da sala. Vamos enterrar esse homem. Jesus não veio mesmo. Enterrou. Quem sabe você está aqui nessa noite, amado, para ouvir essa palavra que você esperou, creu, acreditou. E de repente você diz: não adianta. Vou enterrar esse projeto. Vou enterrar esse sonho. Virou um defunto já. Não dá mais. Passei até vergonha. Vou enterrar. Para ninguém saber onde é que está. Se eu deixar aqui, vai começar a feder, vai começar a contaminar, vai prejudicar o ambiente, então vou enterrar. Aí vem Jesus, irmão. Aí Jesus chega. E quando ele chega é para surpreender, amados. Quando Jesus chega, até a morte tem que respeitar, amados. Ontem eu acreditava, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela dá uma palavra, irmão, que é isso. Aqui está o segredo. Olha só, em meio à tragédia, em meio ao caos, ela diz algo, amados, que muda todo o quadro. Versículo de número 22. Ela diz o seguinte, eu vou ler o 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus,
Deus te concederá. Eita! Está enterrado. Mas eu sei que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Está enterrado, mas eu sei que em ti habita a plenitude do poder de Deus. Está enterrado, faliu, morreu, nós enterramos. Faz 4 dias. Mas se o Senhor liberar uma palavra, Deus pode conceder. Aleluia. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sei, irmão, não sei mesmo qual é o teu problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em meio a tudo isso que você está passando e tudo o que está acontecendo. E quando eu falo tudo, irmãos, tudo no grego é tudo. É tudo mesmo. Então é tudo, irmãos. Tudo o que você está passando. Tem um versículo que vai explicar direitinho e não tem como não entender. Não tem como não compreender. Agora, para ser bem didático, assim você olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tudo que você está passando. Não, repita, diga: tudo que você está passando é para a glória do nome de Jesus, aleluia! É para a glória do nome de Jesus. A tua vida servirá de glória, de testemunho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aviva a tua fé, querido, porque Jesus não te deixou, Ele só te provou. Cada vez que a tua fé, que a minha fé é provada, o Senhor está nos fortalecendo para chegar mais próximo daquilo que vai glorificar o nome dEle. Você vai crescer, você vai ser edificado. Aleluia. Tudo, irmãos, tudo é para a glória dEle. Por quê? Porque Ele disse, irmãos, não é para a morte. Ainda que passe pela morte, mas não é para a morte. Porque não foi para a morte, foi para a glória. Deus arranca glória das piores situações, amados. Deus arrancará a glória dessa situação que está vivendo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Haverá glória sobre isso, sobre essa dificuldade, sobre essa porta fechada, sobre esse desemprego, sobre essa enfermidade, sobre essa perda, querido. Haverá glória. Porque Jesus é ainda a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, a Bíblia diz, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E aí Jesus faz a pergunta: onde o puseste? Onde foi que você enterrou? Onde foi? Qual é o lugar? Qual é a localização? Aonde está? Aonde você cavou um buraco e colocou? Vamos lá. Vamos até lá. E a Bíblia diz que Jesus chega diante do sepulcro, irmãos. Está lá, porque naquela época os cemitérios eram assim, escavavam um buraco nas pedras, né? Colocava o corpinho lá dentro e colocava uma pedra muito grande na frente, para não ser removida mais. Uma pedra, colocava lá. E Jesus olha para aquela pedra e diz assim: tirem essa pedra daí. Tire a pedra. Mas Jesus está fedendo. Faz 4 dias. Já está podre. Tire a pedra. Mas está fedendo.
Está cheirando mal. Tivemos que enterrar. Porque a gente esperou, o senhor não veio, nós tivemos que enterrar. E agora já está numa situação que ninguém vai suportar. Exponha. Arranca a pedra. Nem que cheire mal. Mas se você não tirar essa pedra, Jesus não pode curar. Se você não arrancar a pedra, Jesus não pode tratar. Sabe, foi doído. Quem sabe é uma vergonha, é algo ruim. É algo que fez você sofrer. Mas você tem que abrir, querido. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja de discipulados. De discipuladores e discípulos. Se você não tirar a pedra, querido, não tem como tratar. Se você não tirar a pedra, não tem como Jesus fazer um milagre. Por quê? Porque o milagre, ele vem de uma cooperação. Jesus age à medida que você crê. Se você crê, você tira a pedra. Se você não crê, a pedra continua lá. Então arranca a pedra, amado. Tira a pedra, expõe. Expõe, joga para fora. Às vezes está lá, guardado. Está cheirando mal, está te prejudicando. Mas você diz, não. Nem para Jesus eu não posso mostrar isso. O que ele vai pensar de mim? Prefira a tua cura do que a tua... Me fugiu a palavra. Reputação. Prefira a tua cura do que a tua reputação. Fique de pé, mano. O tempo já foi. Já levantaram aquela placa abençoada. Glória a Deus. Há um versículo que explica tudo isso, irmãos. Eu comecei a falar e me fugiu. Agora voltou. Que vai explicar tudo isso que você está passando. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Está lá a explicação, amado. Não vou citar aqui para você poder ler depois. Se você tem vindo à escola bíblica, com certeza você sabe do que eu estou falando, porque o Vando falou disso na quarta-feira. Romanos capítulo 8, versículo 28, amado. Está lá. A solução. Para que você entenda, amado, que Deus ele tem o controle absoluto. Ele não perde o controle de nada. Ele não está sujeito ao tempo. Nós temos a nossa mente muito limitada diante do grande poder de Deus. Diante do grande poder de Deus, a nossa mente é tão finita, tão pequena. Por isso, o Senhor vai te conduzir por esses caminhos difíceis, complicados às vezes, de se entender. Mas saiba, amado, que Ele vai fazer, mas é do jeito dele, não do nosso. Ele vai trabalhar de maneira que você amanhã vai compreender e glorificar o nome dele. A Bíblia diz, Romanos 8, versículo de número 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas essas coisas? O Senhor, o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. E nada, ou Ele, não me faltará. Quando? Na prova, na dificuldade. Não falta aprovação, não falta perseguição, não falta gente não entendendo você, se levantando contra você. Não falta, irmão, mas nisso tudo... Ele permitiu o filho dele ser provado, ele vai permitir você ser provado, mas ele também te dará todas as coisas.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo, amados? A tribulação, angústia, perseguição, fome, a nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos amou primeiro, amados. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você tem chamado de Deus, querido, não estranhe a ardente expectação de coisas estranhas que possam vir. Vai indo tudo tão bem. Daqui a pouco desanda a maionese. Mas o que está acontecendo, Jesus? Não importa se ele responde imediatamente ou ele nem responde. Saiba, ele tem um plano. Ele tem um plano, irmãos. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, e eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, e se não der, aleluia! Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Fique com essa palavra, irmão. Não importa o que está acontecendo agora. Não se limite ao Deus somente nesse momento, porque isto é circunstância. Se ele estivesse aqui, ele estava aqui, querido. Você não percebia. Ele estava, ele esteve. E ele estará em todo tempo.
porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe que te traz a paz nessa noite. Onde foi que você pôs, querido? Onde foi que você pôs? Onde foi que você enterrou? Onde está? Vamos remover a pedra nessa noite? Vamos remover essa pedra e deixar que o milagre pule para fora? Porque Jesus está aqui dizendo: Lázaro, venha para fora, meu filho. Ele quer arrancar para fora e mostrar um milagre na tua vida. E milagre não se explica, só se crê, querido. Só se acredita. E eu quero profetizar de olho aberto aqui, como diria o pregador. O ano não terminou ainda, amado. E aquele projeto que você fez lá no início já está até meio fedorento já, porque você enterrou. Falou, não. Hoje o Senhor disse, arranca essa pedra. Arranca a pedra, tira a incredulidade de lado. Comece a crer de volta. Comece a acreditar novamente, porque eu ainda sou Deus. Não desonre o meu nome. Aleluia. Volte a falar de Jesus, querido. Porque o que acontece muitas das vezes quando a gente deixa de acreditar, a gente começa a contaminar os outros. Não adianta, pode abandonar. Se para mim não deu certo, para você é pior ainda. Não, querido, não seja um profeta de maldição, seja um profeta de bênção. Deus ainda é Deus. Não deu porque não tinha que dar, não era tempo. Eu não estava maduro ainda, Jesus me fortaleceu. Jesus me forjou, agora chegou a hora. Chegou a hora, irmão. Aleluia. Feche os teus olhos, amado. Os amados vão adorar o Senhor nesse momento. Eu quero que você feche os olhos e comece a falar com Jesus. Como disse Jeremias, trarei à memória aquilo que me dá esperança. Vou trazer à memória aquilo que te dá esperança, querido. Aleluia.